Você já ouviu falar aí do Dia Mundial do Chocolate? Não? Pois nem se preocupe, tá? A gente vai comemorar essa data hoje. Ela existe para comemorar a existência, né, desse produto que alegra, sim, muito a nossa vida e também traz bastante benefícios ao nosso bem-estar. Para saber mais sobre os principais benefícios do chocolate, eu vou agora entrevistar aqui no estúdio a nutricionista Cristiane Guzmão. Maravilhinda! Bom dia! Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Bem Assim. Bom dia, Mara. Um prazer sempre estar aqui conversando sobre os melhores assuntos. Ótimo. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre o chocolate. Tem diversos tipos, né, Cris? Muitos tipos no mercado, né? A gente encontra nas prateleiras, né, dos supermercados, chocolate ao leite, que é o mais conhecido, inclusive, Isso. né? Mas a gente tem também as opções de meio amargo, o amargo, chocolate diet, Sim. chocolate à base de soja. 60%, 70%, 80%. Cacau, Isso. Exatamente, né? Que inclusive são os mais... A Nutri aprova esses. Esse sim. Então, a gente tem, de fato, uma diversidade de chocolate disponível hoje nos supermercados, nas prateleiras hoje dos supermercados. Ótimo. Cris, existe realmente algum tipo ali de chocolate que não é muito saudável? Bom, com relação à questão do ser saudável ou não, Mara, a gente lembra do chocolate amargo, né? Da quantidade de cacau que tem nesse chocolate, tá? Não tem um chocolate que seja proibido, não tem essa questão da proibição. O chocolate, para ele ser o dito mais saudável, é o que tem uma maior quantidade de cacau, que está relacionado, inclusive, com a prevenção de algumas doenças aí, está relacionado com a diminuição de glicose, aí até para os diabéticos, né? Então, não existe aquela questão do chocolate, o chocolate ruim, o chocolate bom. Quanto mais açúcar adicionado, quanto mais gordura adicionado, aí a gente precisa tomar mais cuidado mesmo. Ótimo. Falar um pouquinho sobre o chocolate branco, que o pessoal diz que não é chocolate. É isso mesmo? Então, gente, para ser chocolate, aqui no Brasil, precisa ter em torno de 25% de cacau. Tá. No caso do chocolate branco, ele é feito com a manteiga do cacau e mais adição de leite, açúcar e a própria gordura hidrogenada. Aí por isso que a gente fala que é um chocolate falso. Ótimo. Né? Então você falou aí, né, que alguns tipos de chocolates vão ter alguns benefícios, né? Mas também vão ter malefícios. Quais que são esses malefícios? Vamos lá. Pacientes com intolerância à lactose. Ai, gente, é horrível. Aí a gente vai ter que prestar atenção nesse chocolate. E aí tem a opção, inclusive, de chocolate sem lactose, Sim. chocolate com a base de soja. Pacientes com alergias também à proteína do leite. Então, a gente vai precisar também prestar atenção, né? Mas, no mais, malefícios só se tiver, de fato, ou intolerância ou alergia a alguns componentes. Certo. Tem pessoas que não vão poder comer chocolate, por exemplo, de jeito nenhum? De jeito nenhum, só se apresentar alguma intolerância ou alergia a algum componente. Aí eu deixo a dica para leitura de rótulo, tá? Ótimo. Então, leitura de rótulo, observa se tem, por exemplo, a própria lactose, né? E os pacientes com alergia à proteína de fato do leite precisam ter cuidado. E agora eu vou fazer aquela perguntinha que eu acho que todo mundo quer saber, todo mundo se faz. Chocolate engorda? Vamos. A história do chocolate engorda. Chocolate engorda? Nenhum alimento isolado, né? Exatamente, engorda, né, Mara? A gente costuma muito conversar no consultório que o que faz esse ganho de peso acontecer é o conjunto do dia a dia, a quantidade calórica no dia a dia, né? Então, se todo dia você faz questão, você gosta muito de chocolate e você faz questão que esse chocolate esteja no teu plano alimentar, ele pode fazer parte das calorias do seu dia, né? Mas se todo dia você come um excesso de calorias, isso
com o tempo, vai, de fato, levar a um ganho de peso. Não necessariamente pelo chocolate, mas pelo ganho total de calorias. De calorias. Exatamente. Então, o chocolate, somente ele, né, não vai lhe engordar. O que vai engordar Não. é o excesso dele, né? Exatamente. Exagerou, aí realmente vai dar ruim. Exatamente. O chocolate, ele tem, né, os flavonoides, na verdade, são excelentes. Né? A literatura traz aí pra gente, falando como antioxidante, um poderosíssimo antioxidante. Sim. Mas lembrando, né, é aquele chocolate que tem uma quantidade maior de cacau. Porque os benefícios que a literatura traz pra gente do chocolate é com relação ao cacau. Ótimo. Tá? Então, preste atenção, cuidado só com esse detalhe aí, né? Então, benefícios por causa do cacau. Do cacau. Então, quanto mais cacau, maior a quantidade desses flavonoides e melhor esses benefícios, né? Seja ele antioxidante, prevenção de placas de gordura, né? Sim. No sistema vascular, por exemplo. Diminuição de pressão arterial, inclusive. Ótimo. Então, são relatos. Esses, então, são os melhores tipos de serem consumidos? Esses que têm uma grande quantidade de cacau? São os melhores, tá? Geralmente, o pessoal associa o chocolate, o sabor do chocolate, o gostar do chocolate ao chocolate ao leite. Sim. Né? Que para muita gente é mais palatável. Mas, inclusive, até o nosso paladar, ele pode ser adaptado, né, Mara? Então, se você faz questão que o chocolate esteja presente no seu dia a dia, é interessante que, aos poucos, você vá aumentando a quantidade do cacau, desse chocolate, né? E com o passar do tempo, você vai perceber que os outros chocolates, o chocolate ao leite, inclusive, fica até mais doce, Sim. né? Muito mais doce. E você no enjoa seu até mais paladar. rápido, Exatamente. né? E Cris, a gente pode ali conseguir alguns substitutos para o chocolate? Por que eu estou perguntando isso, né? Tá muito na moda o brigadeiro de biomassa de banana. Sim, sim. O brigadeiro de biomassa é uma alternativa, inclusive, para o pessoal que tem uma alergia ou até uma intolerância. Sim. Né? Porque a base vai ser a biomassa de banana verde. Excelente, porque vai ter uma quantidade de fibras, inclusive, muito boa. Mas eu chamo a atenção, Mara, para a necessidade mesmo, a vontade. Se Tá. você está com vontade de comer, vou dar um exemplo aqui de um brigadeiro que é bem comum, né, pra gente, e você faz um brigadeiro de biomassa de banana verde, pode ser que a tua vontade de comer o brigadeiro não seja saciada. Entendi. Tá? Então, o que a gente leva em consideração? O que a gente precisa prestar atenção? Quando você come chocolate, você se sente culpado porque comeu esse chocolate? Isso te leva a culpa? A um sentimento de culpa? Ou, quando você está com o chocolate, você não consegue se controlar na quantidade de chocolate, né, que vai ser ingerido? Então, tudo isso precisa ser analisado. Se você vai comer o chocolate, fica satisfeito com uma quantidade menor, ótimo, não vai ter problema, né? E levando em consideração que esse chocolate com uma quantidade de cacau maior. Tá. Agora, se quando você está perto de um chocolate, você quer comer a caixa inteira Todo, de chocolate, todo, aí a gente já precisa trabalhar, inclusive, o seu comportamento diante desse alimento, tá? Ótimo. Muito bom você falar sobre isso. E aí eu vou até trazer um outro ponto, né? Principalmente a mulherada aí, que a gente fala assim, eu tô de TPM. E quando eu tô de TPM, me dá uma vontade enorme de comer chocolate. E aí o pessoal quer atacar, né? A mulherada quer atacar todos os chocolates do mundo inteiro. É ok nesse momento? Como é que dá pra gente fazer pra também manter um certo equilíbrio, hein, Cris? Durante o período de TPM, a gente tenta compensar a mudança hormonal, né, que a mulher sofre em cada ciclo. E o chocolate, ele tem uma quantidade de triptofano, que é um aminoácido que está relacionado com a produção de serotonina, que é o bem-estar, tá? Inclusive, os estudos mostram, de fato, que as mulheres, na fase de TPM,
tem uma vontade maior de comer chocolate. Mais uma vez, cuidado com a quantidade, porque mesmo sendo um produto com o chocolate meio amargo ou amargo com a quantidade maior de cacau, mesmo assim ele tem calorias, tá? Ele tem calorias, é um produto calórico e com excesso vai levar ao ganho de peso, se isso estiver fora, claro, da tua quantidade de calorias. Quem tem essa dificuldade ali, né, em conseguir se controlar com chocolate, o importante sempre é buscar um profissional, né, Cris? É muito interessante, Mara, procurar o profissional, nutricionista, dependendo do comportamento que ele tem frente ao chocolate, o psicólogo, né? Porque a gente está falando de chocolate aqui, poderia ser outro alimento, né? Então, esse comportamento diante do chocolate ou de qualquer outro alimento. E se você faz questão ter o chocolate, não tem problema nenhum, né? Então, como a gente falou, tem diversos benefícios que vêm, inclusive, do cacau. Então, ele pode fazer parte do plano alimentar diário, inclusive, sem problema, contanto que seja orientado. E nesse dia do chocolate, está liberado a aproveitar, Nutri? Vamos aproveitar sim, né? Esse alimento que tem tantos benefícios, né? É interessante, claro, mais uma vez, que seja um chocolate com uma qualidade melhor, uma quantidade de cacau melhor. Então, se você tem dificuldade, começa com um chocolate que tem uma porcentagem maior de cacau, vai aumentando, né? Mas não está proibido de forma alguma. Só cuidado com a quantidade de açúcar e de gordura que tem na adição desse chocolate. Muito bom. Então, hoje é dia do chocolate, dá para você aproveitar, mas procura aquelas opções mais saudáveis, tá? Com maior teor aí de cacau. Cris, quem quiser mais dicas, quem quiser acompanhar você, como é que pode fazer? Eu tô no Instagram, né, como Nutri Cris Guzmão. Então, vai lá, que eu sempre estou falando sobre alimentação. Maravilhosa demais. Obrigada, meu amor. Linda. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigada a você, Mara. Beijo. Cris, que faz parte aí, tá, da equipe da Uninassal Maceió. A gente agradece muito por sempre ceder profissionais incríveis aqui pra gente, né? O pessoal da Uninassal aí, que tá sempre enviando aqui esses profissionais pra gente conversar um pouquinho sobre esses assuntos e trazer muita informação pra vocês. Obrigada mais uma vez, tá, meu amor? Obrigada, Bom Mara. dia. Bom dia. Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente. Seguinte, pra gente fechar o programa de hoje, vamos falar sobre vinho. Vinho no inverno tem tudo a ver, né? Super combina. Vou trazer aqui um especialista já sobre esse assunto para trazer muitas dicas pra gente sobre quais vinhos que a gente pode tomar aí, né, durante essa estação. Volto já.